E agora nós vamos falar de um assunto que é de muita utilidade. Quem é que não conhece alguém que já se aposentou, mas continuou trabalhando, né? Seja pela necessidade de complementar a renda ou também por não conseguir ficar parado, muita gente acaba procurando uma outra oportunidade ali, né, Patrícia? É isso mesmo, Milene. E é por isso mesmo, pessoal, que nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o gerente do Sebrae Minas, o Ricardo Pereira, já está aqui com a gente, que vai dar dicas de empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, viu, Ricardo? Obrigado. E olha só, eu já começo aqui te perguntando, né, falando sobre esse tema. O nosso objetivo aqui mesmo é dar aí informações para quem está no mundo do empreendedorismo e que está já, né, na terceira idade, é 60 a mais, tem muitos aposentados, né, que a gente sabe que a realidade do Brasil hoje, né, é muito triste, né, muitos aposentados aí que recebem menos do que merecem, né, trabalhar uma vida inteira e às vezes a aposentadoria não dá para os gastos do dia a dia, para os remédios, enfim. Então, aí eu queria perguntar para você o seguinte, como é que está o cenário hoje? O Sebrae tem percebido que tem aumentado realmente a busca da terceira idade pelo empreendedorismo? Sim, acho que são duas questões assim, básicas para a gente começar em ter uma interpretação do contexto, né? A primeira é que no Brasil a gente não teve, nem foi intensificado e nem acostumado a estudar a educação financeira. Então, muitos não compreendendo, né, esse contexto mais financeiro, não entendem que quando aposenta, às vezes o salário cai, né? Então ele tem que fazer alguma coisa para complementar a renda. O outro é o advento da população, que a gente hoje está vivendo mais, né? Então tem uma geração aí que vai viver 100 anos, né? E a gente está preparando, às vezes, para aposentar com 60 ou 65, né? E muitos jovens com 60 e 65 anos, né? Jovem com vitalidade, com conhecimento, com informação, né? Que às vezes acham que vai aposentar e vai conseguir ficar na inatividade, né? Então a gente pesquisa muito e atende muitas pessoas que estão com 60 a mais, que são considerados idosos, né? Mas que na verdade estão cheios de vitalidade, identidade e sonhos ainda, né, de montar um negócio ou de continuar trabalhando, alguma coisa assim. E o Sebrae, a gente tem essa característica de apoiar tanto aquele que quer montar um negócio, quanto aquele que quer implementar, quer dar continuidade. E esse público tem crescido cada vez mais. Mas é interessante porque, como é um público que já tem uma certa experiência no mercado, então ele já chega com mais certeza do que ele quer. Seja dentro do ramo de atividade, dentro do segmento, mas independente da carreira que ele veio, ele tem que entender um pouquinho mais de gestão, né? Se ele vai entender, se ele vai ter um negócio, ele vai começar a ter que gerir pessoas, entender de gestão de pessoas. E o Sebrae está lá para apoiar nesse sentido mais amplo, né? Independente do ramo de negócio que a pessoa vai atuar, a gente tem condição de ajudá-lo na gestão. Perfeito, e é exatamente sobre esses ramos que a gente queria falar. Quais são os segmentos mais procurados, mais propostos assim pelas pessoas que querem empreender depois dos 60 anos? É muito variado e entra dentro da estatística normal de estabelecimentos que a gente tem hoje. O setor mais procurado ainda é o comércio, né? E o setor de serviços, né? Para essa classe, né? Então, de repente, a pessoa trabalhou como... É um contador que trabalhou numa empresa durante a vida inteira. Então, ele pode prestar serviços contábeis, né? Ou aquele que tem uma vontade ou um sonho ou quer complementar a renda, que vai para a área do comércio, né? Hoje em dia você abre empresas com uma maior facilidade, mas o que a gente leva para eles de informação é que, independente do negócio, do ramo de atividade que for levar, tenta primeiro compreender a cultura daquele negócio que você está abrindo. Se é do ramo de alimentação fora do lar, tenta entender, tenta visitar, tenta compreender de uma forma mais ampla e que ele vai ter, independente do que ele fez a vida inteira, tem alguns conhecimentos que o empresário tem que ter, né? Sobre gestão em geral, e muitos que procuram a gente têm alguma dificuldade financeira, né? De conhecimento na área financeira e da área de marketing digital, porque hoje vendas está muito ligado ao marketing digital. Né? Então isso independe se é 60 a mais ou menos,
os problemas ou as necessidades ou as dores dos empreendedores são as mesmas, independente da idade. Eu fico imaginando, né, você falando aí que tem gente que vai para o ramo de prestação de serviço porque já trabalhou nele um dia, tem uma experiência, e também você citou aí o ramo da alimentação. De repente a pessoa sabe fazer aquele bolo gostoso, né, sabe fazer sanduíche, enfim, quer empreender na área da alimentação ou qualquer outra mesmo, assim, um artesanato, e ela deve ter dificuldade de pensar no que é o dinheiro ali de investimento, capital de giro, qual o lucro, qual a margem de lucro, né? O que sai, o que entra. Sebrae, então, está oferecendo esse tipo de assistência. Sebrae oferece, se for uma pessoa que tem facilidade para entendimento, a gente tem muita coisa no digital, né? Tem uma plataforma que é o PN Box, que é de plano de negócio, que a pessoa pode sozinha mesmo fazer e ter essa compreensão de investimento, de taxa de retorno, de quanto tempo que ela tem que dedicar, né? Tem outras de precificação de produto, tem o Sebrae Play, né? sebraeplay.com.br, que lá tem uma diversidade imensa para quem está começando, ele pode ir lá segmentar, se é do segmento de moda, se é de beleza, se é de alimentação fora do lar, e ele tentar personalizar a informação e o conteúdo que ele precisa. E isso tudo é de graça. Isso que eu ia perguntar, o mais importante. Não paga nada, então, para a pessoa aprender, para aprimorar os negócios que ela pretende seguir, né? Sim, e além disso tem as consultorias presenciais, né? Ele pode buscar em qualquer cidade que ele tiver, ele vai ter ou a rede que tem Sebrae ou o escritório do Sebrae para ele ser plenamente atendido. O que é interessante desse público, como ele já tem uma certa experiência, independente da área que ele atuou, ele vem um pouquinho mais maduro nas suas decisões. Mas isso não significa que ele não vá também correr o risco de abrir o negócio. Independente do negócio que ele vai abrir, ele tem que calcular esse risco que ele está correndo. Era muito comum no passado, às vezes a pessoa tem um sonho, pegar o dinheiro todo do acerto de uma aposentadoria, de uma vida, né, e montar num negócio. Mas pode ser arriscado. Pode né? ser um pesadelo, né? Esse negócio pode se tornar um pesadelo se ele não for bem calculado, se não tiver bem feito uma avaliação. Talvez não pensar em algo tão grande, começar pequeno e pensar em ampliar e crescer devagar, de acordo com o que o retorno venha em termos de investimento. E isso tudo o Sebrae tem como apoiar, assim como as outras instituições dentro do segmento, setor que ele vai estar atuando. Ricardo, você falou muito bem, além de cuidar do dinheiro ali, de gerir um negócio, tem que também pensar na divulgação do serviço, né? E acredito que hoje isso seja um desafio por causa das redes sociais, por causa de tudo isso. Então o Sebrae também ensina essa parte, a pessoa pode entrar lá e personalizar tudo aquilo que ela quer aprender, né? Sim, eu acho assim, essa pergunta é interessante porque nem sempre o empresário ele vai saber o que ele quer aprender. O Sebrae pode ajudar até ele entender o que ele precisa aprender, né? É muito comum a gente conversar com pessoas que eu nunca vendi, estou aposentando, agora vou trabalhar. Tem que gostar de vender. Vai ter que gostar de vender, vai ter que gostar de negociar. Ou então, eu tive patrão a vida inteira, agora eu não vou ter. Vai ter sim, o seu cliente vai ser seu patrão, você vai ter que trabalhar mais que 8 horas por dia, você vai ter que se dedicar às vezes finais de semana, à noite. Então são coisas assim, o dono de um negócio, ele vai ter que ter mais que uma aptidão, uma busca por dinheiro, para fazer aquele negócio funcionar. É exigido dele, às vezes, muito mais do que só uma receita no final do mês, mas sim tempo, dedicação, aptidão. E um dos problemas é venda, né? Hoje, se a pessoa fala, eu não sei nada de rede social, o Sebrae pode ajudar a entender e fazer uso da rede social. Eu não sei nada de negociação, também pode ajudar. Onde que eu vendo, qual marketplace que eu uso. Então, assim, hoje, independente se vai montar um negócio físico, você tem que ter um conhecimento mínimo para você ter um marketplace e fazer venda via internet. E não precisa assustar, porque tudo isso dá para aprender, né? Dá, tudo aprendizado. Perfeito. A gente queria só que você deixasse, então, um caminho para como essas pessoas que estão nos assistindo podem chegar até o Sebrae e conseguir essa ajuda. Aquele que não tem o Sebrae perto dele, ele pode buscar o caminho da internet, que é o www.sebraeplay.com.br. Se for para fazer um plano de negócios também, é o pnbox.com.br, ou buscar qualquer Sebrae onde ele estiver, deve ter ali um parceiro nosso, ou o próprio Sebrae, para ele buscar o atendimento.
ou via site ele buscar qualquer tipo de informação. Joga no Google, busca Sebrae que tá tudo certo, né? Tá tudo certo, tá lá. Conversamos então, gente, aqui com o gerente do Sebrae Minas, o Ricardo Pereira. Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre por aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. E agora nós vamos para um breve intervalo. Já já a gente está de volta.